Quando você deixa de ser criança, a sua vida passa a ser mais complexa. E não dá para seguir em frente só com alegria. Você vai precisar lidar com novas emoções e com emoções cada vez mais complexas. E foi isso que aconteceu com a Riley em Divertidamente 2. No filme, a ansiedade manda para fora da torre de comando todas as emoções básicas e ela assume o controle total da situação. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre um filme incrível, Divertidamente 2, e como ele nos ajuda a entender as nossas emoções, especialmente a ansiedade. Eu gravei esse vídeo com a ajuda de vocês, porque me enviaram várias perguntas sobre o filme. Eu organizei essas perguntas e eu vou responder elas agora. Então, fica comigo até o final, porque nós vamos descobrir juntos como esse filme do cinema pode nos ajudar e pode nos ensinar muita coisa para poder lidar melhor com as nossas emoções. Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a ter a vida que você deseja, sem sofrer com medo e com ansiedade. Mas vamos combinar que a ansiedade do filme Divertidamente 2, ela é muito fofa. E esse filme ele tem várias sacadas que são muito legais. E eu já te aviso, aqui você vai ter muitos spoilers. Então, se você não assistiu o filme, para tudo e sai desse vídeo agora. Porque se você ficar aqui, não vai ter graça quando você for ver o filme. Eu vou contar até 3 e eu vou começar a soltar spoiler. Antes disso, sai correndo daqui se você não assistiu o filme ainda. 1, 2 e 3. No filme, lá no final, a ansiedade morre depois de uma briga com a felicidade. Brincadeira, brincadeira, ninguém vai morrer, mas vai ter spoiler sim. Então, vamos lá. Qual foi a melhor cena do filme? Olha, tem várias cenas que são muito legais, mas tem uma que eu quero destacar, porque ela fala como estamos sempre em constante transformação. Uma das cenas que eu achei muito interessante foi quando a ansiedade estava falando com a alegria, e ela disse que a vida da Riley está mais complexa agora, e que existem emoções mais sofisticadas que aquelas emoções básicas. A ansiedade ela foi naquele momento tão ousada que ela falou que a menina estava entrando em uma fase da vida em que não precisava mais da alegria. Ou seja, era ansiedade sendo ansiedade, tomando conta do pedaço. Mas olha, calma aí porque eu já comecei muito acelerado, muito ansioso e eu vou contextualizar um pouco o filme com perguntas mais óbvias. Qual é a protagonista do filme? E o que está acontecendo na vida dela? A Riley ela é protagonista de Divertidamente 2. Ela tem 13 anos e vive na cidade de São Francisco com a sua família. É uma adolescente apaixonada por hóquei no gelo e enfrenta os desafios típicos da adolescência, incluindo as mudanças escolares e a pressão para se encaixar socialmente. Ela tenta se equilibrar nas relações familiares e nas amizades, enquanto ela lida ao mesmo tempo com as novas emoções. E isso tudo acontece bastante porque tem um destaque muito especial para as preocupações que ela tem em relação ao futuro, em relação às mudanças da sua vida. Afinal de contas, agora ela está enfrentando vários dilemas que giram em torno das novas emoções que surgem naturalmente na vida de qualquer adolescente. Ela basicamente experimenta uma espécie de agitação interna. Por fora, na maior parte das vezes, ela parece tranquila, só que por dentro não. Olha, eu ainda vou falar mais sobre isso, só que você tem que esperar um pouquinho, porque essa agitação interna vai ser um assunto muito importante daqui para frente. O que muda entre o filme Divertidamente 1 e o filme Divertidamente 2? No filme 1, a Riley ela tinha emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, medo e o nojinho. E essas emoções, elas são essenciais. Desde bebê, a gente vive rindo de alegria ou então chorando de tristeza. Às vezes, a tristeza vem do medo de um barulho ou de algo desconhecido. Às vezes, o nojo se manifesta para nos proteger de algum alimento estragado. Elas são emoções primitivas. Só que agora, no filme 2, as coisas começam a se complicar, porque chegam na torre de comando a ansiedade, a inveja, a nostalgia, o tédio e a vergonha. E será em torno dessas mudanças que a trama do segundo filme vai se desenrolar. Enquanto que no primeiro filme focava na mudança de cidade, esse filme agora ele aborda a complexidade emocional da adolescência e a formação da nossa identidade. Essa fase de vida é caracterizada pela intensificação das emoções e pela busca do nosso autoconhecimento. O que muda na vida de uma pessoa quando ela entra na adolescência? Caraca, é muita coisa. Mas essas mudanças não acontecem de uma hora para outra. As mudanças são gradativas e elas variam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Em algumas culturas, a mudança é brusca, tem até ritos de passagem. Enquanto que em outras culturas como a nossa, as mudanças estão muito relacionadas às condições financeiras das famílias. Porque nesse caso, se um adolescente vive em uma família com baixo poder aquisitivo, ele começa a trabalhar e muita coisa na vida dele vai mudar.
Mas enfim, são vários fatores que mudam gradualmente. No filme, essa mudança ela foi representada pela trama central, que gira em torno das emoções que influenciam o comportamento da Riley, destacando a evolução das suas emoções básicas, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojinho, para poder incluir novas emoções, como a ansiedade, por exemplo. A narrativa do filme explora como essas emoções vão construindo a personalidade e o comportamento dela. E toda essa dinâmica acontece dentro da torre de comando. A torre de comando é a consciência da garota e se estrutura a partir de todas as suas experiências de vida, de todas as relações que ela estabelece com o mundo e as pessoas à sua volta. E isso envolve o passado, o presente e o futuro dela. O filme mostra a importância de reconhecer e lidar com as nossas emoções de maneira saudável, refletindo a complexidade da vida emocional de uma adolescente. E tem uma cena no filme que é muito massa. A ansiedade chega e ela fala o seguinte: eu sei que mudar é assustador, mas precisamos de novas amigas ou ficaremos sozinhas no ensino médio. Isso é muito profundo. A ansiedade está preocupada com o futuro, porque a menina está crescendo e ela vai trocar de escola. E ela não pode ficar sozinha. Por isso a ansiedade faz de tudo para que a menina faça novas amizades e não fique sozinha no ensino médio. E olha só, por acaso a gente não fica ansioso com medo de não ter um parceiro ou uma parceira amorosa? Por acaso você não fica com ansiedade por não saber como serão as pessoas que você vai encontrar no novo emprego, ou na nova sala de aula, ou na nova cidade onde você vai morar? Isso tudo aí é ansiedade te alertando para o futuro. A função da personagem alegria era deixar a Riley feliz. Então por que a personagem ansiedade correu com a alegria da sala de comando? A evolução emocional dela é marcada pelas suas novas experiências e desafios. No primeiro filme, as suas emoções eram simples e focadas na busca pela felicidade. Quando a gente é criança, o nosso projeto de vida é comer, dormir e se sentir confortável. Nós não queremos sentir dor e tudo que mais importa pra gente é brincar. O que significa, em última instância, ser feliz. Não rola na infância a preocupação com os boletos para serem pagos no final do mês, muito menos com o desemprego, com a inflação ou as fofocas no ambiente de trabalho. Já no segundo filme, as novas emoções refletem a complexidade da adolescência. Sentir dor é essencial para o crescimento humano, porque a dor nos ajuda a aprender e a nos adaptar às dificuldades. A dor emocional nos ensina resiliência e nos permite valorizar os momentos de alegria e de felicidade. E faz parte da dor a frustração. Alguns pais protegem os seus filhos para que eles não sofram com frustrações de nenhum tipo, mas quando eles fazem isso de maneira exagerada, eles acabam comprometendo o futuro dessas crianças. Precisamos aprender com a frustração para poder se desenvolver de forma saudável e equilibrada, sobretudo na sociedade que a gente vive, que é cruel e intolerante. Isso conecta diretamente o conceito de que o medo e a ansiedade são essenciais para a sobrevivência e o desenvolvimento humano. Quem é a personagem ansiedade no filme Divertidamente 2? Para responder essa pergunta, tem outra cena que é muito legal. De repente, a torre de comando ela passa por uma grande reforma, que na prática representa as enormes mudanças que estão acontecendo na vida daquela menina. E é sinalizado com o alarme da chegada da puberdade. E aí, a ansiedade chega também, mas ela chega causando. Ela chega querendo se meter em tudo e fazer de tudo. E logo em seguida, chegam na torre de comando a inveja, o tédio e a vergonha. Mas quem rouba a cena é a ansiedade. No filme, a personagem ansiedade é retratada com cabelos espetados. Ela é toda de cor laranja e tem um sorriso trêmulo que reflete uma energia caótica. E aqui no Brasil, só para completar e ficar mais autêntico ainda, a dublagem foi feita pela Tata Werneck, que é ótima, que é excelente nisso. E isso deu mais vida ainda para a personagem ansiedade, sempre agitada, acelerada e totalmente inquieta. E essa representação visual de comportamento simboliza bem como a Riley se sente por dentro, mesmo quando ela parece que está calma por fora. A agitação da ansiedade reflete a turbulência interna que a gente sente quando está em uma crise. Só que é importante entender que nem sempre a ansiedade se manifesta dessa forma. Muitas vezes a pessoa ansiosa está quieta por fora, mas por dentro ela está em um turbilhão de pensamentos e de preocupações. A ansiedade não é toda aquela descrição daquela personagem de cor laranja que a gente viu no filme, mas eu entendi o que eles queriam passar com aquela ideia, com todo aquele exagero. A ansiedade, ela nem sempre é essa agitação toda, até porque ela se manifesta de maneiras muito sutis. Você pode estar sentado, calmo, aparentemente calmo, mas por dentro você está em um caos de pensamentos. É como a gente fala por aí, por dentro a gente está com os nervos à flor da pele. E essa dualidade é importante de ser reconhecida porque ela nos ajuda a entender que a ansiedade não se limita à expressão física óbvia. Não são apenas os sintomas físicos que mostram se uma pessoa está ou não está em uma crise de ansiedade. Muitas pessoas
lidam com a ansiedade de maneira silenciosa, sentindo uma constante sensação de preocupação e de tensão que nem sempre é visível para os outros. Muitos sofrem em silêncio, mas é por dentro que a danada da ansiedade está toda agitada. E como podemos identificar a ansiedade que nos agita tanto? Olha, primeiro, você precisa prestar atenção nos sinais que o nosso corpo e a nossa mente nos dão. A gente passa a ter uma sensação de aperto no peito, dificuldade para respirar, os pensamentos são acelerados e repetitivos e temos muita dificuldade de se concentrar. Esses são alguns sintomas que são comuns, mas é essencial reconhecer esses sinais e não ignorar eles, porque eles são indicações de que algo precisa ser cuidado e que você precisa mudar alguma coisa. A ansiedade nos mostra a importância de olharmos para dentro e também para o mundo à nossa volta e identificarmos que as nossas sensações, as nossas emoções e os nossos sentimentos estão precisando de algum tipo de mudança. O que é a emoção ansiedade? Eu selecionei essa pergunta porque, obviamente, aqui no projeto Sem Medo de Ser, a ansiedade está no centro de tudo. Então, se você quer saber ainda mais sobre o medo e a ansiedade, me acompanhe aqui em todas as redes vizinhas. E eu te garanto que você vai aprender a usar o medo e a ansiedade a seu favor. Essa emoção, chamada ansiedade, é causada por fatores externos, acontecimentos que giram em torno da nossa vida, que vão desde os nossos relacionamentos, passando por questões financeiras, questões culturais, religiosas, até a forma como a sociedade se organiza. Mas a ansiedade, ela também é influenciada pelo nosso senso interno de capacidade, pela forma como nos percebemos. Quando nos sentimos incapazes de lidar com os problemas que imaginamos do futuro, a ansiedade cresce. Sentimos que não somos suficientes e que não temos a habilidade ou a confiança suficiente para poder resolver essas questões. E isso gera um medo constante do futuro. No filme, a Riley, ela se sente insuficiente, ela se sente insegura e ela acha que não vai dar conta de fazer o que ela precisa fazer pela frente. E ela teme ficar sozinha. E isso tudo é amplificado graças à ação da ansiedade. Ela sente que precisa controlar tudo ao seu redor. E quando ela percebe que isso não é possível, ela entra em conflito com a realidade, gerando ainda mais ansiedade. Esse ciclo pode levar a outras emoções negativas, como medo, frustração, raiva e inveja. O importante é saber que a ansiedade, ela é, antes de tudo, uma preocupação constante. Ela é uma manifestação de medo e de insegurança relacionada a eventos futuros. Quando sentimos ansiedade, estamos antecipando algo que pode acontecer e nos preparando para poder enfrentar essa situação, mesmo que ela ainda não tenha ocorrido. Ela é uma espécie de medo difuso, uma preocupação com o futuro, com aquilo que ainda vai acontecer e talvez nem aconteça. E é comum a gente associar a ansiedade ao medo do desconhecido, de situações que ainda não ocorreram, mas que sofremos por antecipação. Qual é o papel das emoções que aparecem no filme? Eu ainda vou falar aqui sobre a importância das emoções para a nossa existência. Mas, em linhas gerais, as emoções no filme são representadas por personagens diferentes. Elas são diferentes uma das outras. Tem alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojinho, tem a ansiedade, a inveja, o tédio, a nostalgia e a vergonha. A alegria busca manter a Riley feliz, enquanto a tristeza ensina que nem todas as emoções negativas são prejudiciais. A raiva, o medo e o nojinho ajudam a proteger ela de ameaças e perigos. A ansiedade é retratada como uma emoção muito preocupada, sempre antecipando problemas futuros. A inveja, o tédio e a vergonha surgem para poder ajudar a garota a se relacionar com as pessoas e o mundo à sua volta. A nostalgia, ela tem uma participação muito discreta, mas é fundamental para poder lembrar ela do que realmente foi importante na sua vida. E eu acredito que na continuação desse filme, no Divertidamente 3, a nostalgia vai aparecer novamente, só que com mais força. Que contribuições concretas as emoções podem nos oferecer? São várias, e cada uma dessas emoções tem o seu papel e contribui para a nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Por exemplo, o medo nos faz evitar situações perigosas. A raiva nos permite reagirmos às injustiças que vivem nos cercando. A vergonha também é um exemplo. Ela nos torna conscientes do julgamento alheio e ela nos ajuda a respeitar as normas sociais. Enquanto a inveja ela pode nos motivar a melhorar e alcançar os nossos objetivos.
O tédio ele pode ser um sinal de que precisamos nos engajar mais nas nossas atividades e buscar novos interesses. Inclusive, nesse filme, o tédio foi retratado de maneira muito crítica e muito criativa. Eles colocaram um jovem perdendo tempo de vida no celular, largado em cima de um sofá. E a nostalgia? Bom, a nostalgia, por sua vez, ela representa a saudade de tempos passados. Ela serve como um refúgio emocional em momentos de mudança e momentos de incerteza. Essa emoção nos ajuda a reafirmar a nossa identidade e enfrentar os desafios do presente com mais confiança. Ela nos permite revisitar memórias felizes do passado e encontrar um conforto em tempos desafiadores com muito mais confiança. Por outro lado, tem a tristeza, porque a tristeza em demasia, ela vai acabar desembocando na depressão. O medo excessivo vai te paralisar. O nojo, por exemplo, ele te impede de ter novas experiências. E assim por diante. A alegria é a emoção mais importante para poder ter uma vida plena e realizada? Definitivamente não. Nenhuma emoção é mais importante que a outra. E não podemos ser felizes o tempo todo. O filme Divertidamente faz uma crítica social à pressão que nós sofremos de ter uma vida feliz. Praticamente a gente vive em uma sociedade governada por uma espécie de ditadura da felicidade. Se você não está feliz, algo de muito errado está acontecendo. E em grande parte dos casos, você vai precisar tratar essa tristeza com remédios. E por que remédios? Porque essas drogas vão agir rápido e você vai poder voltar para o mercado de trabalho como uma pessoa produtiva novamente. A crítica que o filme faz, ela é muito relevante, especialmente para aquelas pessoas que sofrem com medo e ansiedade, mostrando que todas as emoções têm um papel importante e que é saudável expressá-las e entendê-las. Na sociedade atual, onde muitas vezes se espera que a pessoa seja constantemente feliz e produtiva, o filme Divertidamente 2 destaca a importância de aceitar e integrar todas essas emoções. Com certeza eu fiquei muito satisfeito com o filme quando ele valoriza as nossas emoções, especialmente as emoções negativas. Porque no filme a ansiedade assume o controle total da situação. Olha, não é só no filme. Eu vejo isso o tempo todo na psicoterapia. E é muito comum a ansiedade assumir o controle da vida de muitas pessoas. A ansiedade fica tão forte que nenhuma outra emoção consegue mudar a situação. No filme, a ansiedade tenta controlar todas as situações para poder proteger a Riley. Isso reflete muito o desejo de controle que muitas pessoas ansiosas têm. A menina se sente insegura sobre seu futuro e as suas relações sociais, o que permite que a ansiedade assuma o controle. Isso é visível quando a Riley enfrenta mudanças e novos desafios, desencadeando um comportamento ansioso. Aí a personagem, a ansiedade, tenta prevenir os problemas futuros, mas ao fazer isso, muitas vezes ela cria um ciclo de preocupação e medo. Além disso, a ansiedade ela é amplificada porque a garota se sente incapaz e insegura e ela acredita que não vai conseguir controlar as coisas que vão acontecer no futuro. E aí ela entra num estado constante de alerta e piora mais a situação. E esse é um reflexo comum de como a ansiedade pode se manifestar em nossas vidas. Sentimos que precisamos ter controle sobre tudo e quando isso não é possível, a ansiedade toma conta. Como podemos usar as memórias para a nossa vida? Eu vou começar respondendo fazendo outras perguntas. Quem é você? De onde você veio? Para onde você quer ir? E o que você quer? Olha só, a gente responde isso recorrendo às nossas memórias. Os acontecimentos existentes ao longo da nossa vida vão construindo o que aparece lá no filme como sendo o senso de si. As esferas de memória no filme são representadas por cores específicas, cada uma relacionada a algum tipo de emoção. Por exemplo, a lembrança da primeira vez que a Riley andou de patins no gelo é amarela, representando alegria. Com o tempo, as memórias podem ganhar múltiplas cores, mostrando assim a complexidade emocional que a gente adquire na medida que a gente cresce. Uma lembrança alegre pode se tornar agridoce, basta misturar a felicidade e a tristeza. É o que acontece quando a gente termina um relacionamento amoroso. Ao mesmo tempo, sentimos a alegria das boas lembranças, tristeza da falta daquela pessoa, ansiedade por não saber como será o futuro sem ela. E raiva, muita raiva, dos motivos que levaram a pessoa amada embora. E é assim que formamos a nossa personalidade. Somos o resultado de tudo aquilo que nos aconteceu, mas, sobretudo, somos o resultado do significado que vamos dar para as coisas que aconteceram em nossas vidas. Ainda sobre as memórias, tem duas coisas que aparecem no filme e que eu quero destacar. A primeira é a correta importância que é dada para o sono, que tem a função de selecionar e organizar as nossas memórias. E a segunda é que nem tudo precisa
precisa ser lembrado. Ou seja, nem todas as memórias precisam ser guardadas. Até porque precisamos dar espaço para novas memórias, para novas vivências, novas experiências. Esquecer é saudável e é necessário para a nossa sobrevivência. A forma como o filme ilustra as memórias mostra a complexidade delas e a relação com as nossas emoções. Através da integração de memórias positivas e negativas, vamos nos perceber de forma mais completa e mais adaptativa, o que é essencial para poder enfrentar os desafios da vida com confiança e equilíbrio emocional. E assim, a gente vai saber lidar melhor com a ansiedade. Qual é a importância das emoções? No caso da ansiedade, eu sempre falo, eu aprendi a usar ela a meu favor. A ansiedade é fundamental e inseparável de quem somos. Ou você aprende a usar a ansiedade a seu favor, ou ela vai acabar assumindo o controle da sua vida. Mas é totalmente possível usar a ansiedade a nosso favor. Ao invés de tentar eliminar completamente essa emoção, podemos aprender com ela a identificar os sinais de alerta e nos preparar melhor para as situações que nos preocupam. A ansiedade pode nos impulsionar a tomar medidas proativas, antecipando as ameaças de maneira mais consciente. No filme, a ansiedade surge como uma emoção poderosa, refletindo todas as suas inseguranças e medos sobre o futuro. Em certo momento, a ansiedade fala assim: olha, todo mundo tem uma função. A alegria deixa a Riley feliz. A tristeza deixa ela triste. O medo protege ela das coisas que ela vê. A minha função é proteger ela das coisas que ela não pode ver. Eu planejo o futuro. Quando estamos ansiosos, geralmente queremos eliminar o desconforto que a gente sente. A ansiedade é uma tentativa de prever e controlar o futuro para poder evitar situações desconfortáveis. No filme, a personagem Alegria ela tenta eliminar as memórias negativas para poder proteger a menina. Mas isso não é saudável, porque todas as nossas emoções, inclusive as negativas, têm um papel importante no nosso desenvolvimento emocional. Isso reflete bem a ideia de que precisamos aceitar todas as emoções para poder viver de forma equilibrada. Não devemos tentar eliminar a ansiedade, o medo, a vergonha ou a inveja. Mas sim, a gente precisa entender o papel que elas desempenham em toda a nossa vida, em cada momento. Cada emoção tem uma função. E quando a gente trabalha com elas, quando a gente sabe lidar com elas, a gente pode alcançar um equilíbrio emocional muito saudável. É importante lembrar que todas as emoções trabalham juntas para poder criar o nosso senso do eu. E aceitar e entender as emoções é fundamental, porque assim a gente pode usar elas a nosso favor e viver de maneira mais plena e consciente. Dessa forma, a gente pode viver uma vida extraordinária. Qual é a mensagem que o filme Divertidamente 2 passa pra gente? A Riley ela é definida por uma mistura de emoções, de crenças e memórias. As experiências de vida foram moldando quem ela é e como ela se relaciona com o mundo e com as pessoas. E além disso, ter um sentido para a vida ajuda muito a enfrentar as emoções com mais resiliência. A mensagem central do filme Divertidamente 2 é que todas as emoções, incluindo a ansiedade, desempenham um papel crucial na nossa vida e no nosso crescimento pessoal. O filme nos ensina que é importante reconhecer e aceitar todas as emoções, mesmo aquelas que são as mais difíceis, porque elas nos ajudam a entender nós mesmos e a enfrentar os desafios da vida de forma mais equilibrada e mais saudável. E eu espero que você tenha assistido o filme, mas se você não assistiu, não importa qual é a sua idade, vale a pena assistir. Assim como vale a pena você enviar esse vídeo para outra pessoa. E eu te garanto que as emoções lá na minha torre de controle vão gostar bastante se você fizer isso. Afinal de contas, por aqui, eu e as minhas emoções vamos continuar te ajudando a ter a vida que você tanto deseja, sem sofrer com medo e com ansiedade. Fique bem e conte comigo.